aí, pessoal, sejam todas muito bem-vindas a mais um Pod Nosso maravilhoso, seu programa preferido, aquele que você ama de coração. Pode abrir a câmera. Gente, Com eu silêncio, abri pensei- aqui porque eu quero ler uma coisa pra vocês. Medo, né? Que Rapaz, misteriosa. surpresa. Achei muito legal. Olha que legal, um comentário. De vez em quando eu vejo os comentários aqui do vídeo. Ah, eu vejo sempre também. É, sempre já é uma palavra forte. Mas assim, achei muito legal no vídeo Mulheres Iradas, sei lá como é que é o nome do vídeo. O Gabriel comentou assim: sou homem, marido e assisto porque minha esposa adora. E é bom porque eu consigo entender Ai, eu alguns vi. dilemas femininos. Consigo lidar melhor com ela, kkk. Muito bom. A gente falou Parabéns que só tinha aos um maridos. fã, que era o Vini, agora a gente tem dois. Dois. Gabriel Quero e Vini. mandar um abraço, né? Isso. Nosso, um abraço do Pod Nosso a todos os homens que nos assiste, que nos escuta. Aliás, estamos no Spotify, isso é bem importante. Não sei se vocês sabem, mas o Spotify é atualizadíssimo. Toda semana Poxa. sai, vai pra lá. Parabéns. Galera aí de carro, né, que fica andando direto de Lavando carro, em vez de louça, assistir, limpando escutar a música casa. ruim, escuta o Pod Nosso. Em casa também, enfim, né? É muito legal. O Spotify é legal por isso, porque às vezes você não precisa ficar grudado ali. Tem gente que gosta de assistir, tira um tempo pra assistir, beleza. Mas como o episódio é sempre grandinho, às vezes você fala, poxa, não vou conseguir assistir. Você pode escutar no Spotify, tá bom? Eu nem Show. sei, agora eu falei, mas Larissa Estrada, eu acho, lá no Spotify, tá bom? Eu acho que é. Depois a gente pode ver se a gente coloca... Isso, pronto, Larissa Estrada. Tá lá. Tudo Tá certo. atualizado? Deve estar atualizado. Tá sim, eu acho que tá. Acho que tá assim. Tirei aqui. Claro que daí não vai ver as nossas belezas, né? Ai, perde muito, né? Perde os looks. Perde muito, Look mas Larissa. Pra quem Olha, está meu no look, eu tô de Spotify, Barbie Larissa frentista está. hoje. Barbie Lari tá de frentista. Barbie. Isso. Ah, Muito lilás. Não, Letícia não veste- É lilás. Que isso, um roxo? É fúcsia. 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 Tu tá muito por fora. É Chiquérrimo. isso. Vamos? Bora. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. A E é Letícia mesmo? ama. Tem muita, Tem muita tem propriedade. muita propriedade para falar, autoridade. Pô, Larissa. Meu dedão assim, ó. Nós vamos falar sobre vida sexual. Assuntão, hein? Assunto top. E o EP de hoje não é só pra quem faz. É pra quem também não faz. Como assim? Ô, gente, a gente tem que normalizar as coisas aqui. Senão ficar rindo toda hora. Hoje é só pra quem Não, faz. mas em tá que pensando? sentido, Lari? Quem quê? não faz? Tipo, pessoas que... Que vão noivas. casar, Ah. que namoram e aí sofre a tentação, né? Então, a gente vai falar pra todos os Até pra públicos. casais casados que têm dificuldade E com casais isso, talvez não casados. faz mesmo. Isso. né? Então, é pra todo mundo. Especialistas, né, pessoal? O A negócio gente vai aqui falar, é... A gente poderia aqui ficar horas falando. Mas é isso, vai ser bem legal. Vai. Por quê? Porque é um assunto que geralmente não fica falando e às vezes também, assim, o que acontece? Todas nós, todas as mulheres, talvez, foram de alguma forma expostas a esse assunto quando menor, né? E às vezes não foi dentro de casa, Uhum. com uma voz de sabedoria, o pai, a mãe, explicando ou ensinando ou protegendo, enfim. Foi, às vezes, exposta a lugares que não foi legal, como na escola, por vídeo, por uma conversa. Então, foi deslacrado isso na mente, no coração das mulheres, né? Esse é um episódio para as mulheres. De uma forma, às vezes, não legal. Uma forma uma ruptura muito ruim na sua inocência, no que você pensava sobre isso e tudo mais. Então, nós vamos falar sobre isso, e eu até quero perguntar isso, como era isso para vocês. Mas também temos outros casos, que por exemplo, pessoas que sofrem com essa área por causa de traumas e coisas que passou quando era menor, quando era adolescente, né? Tem tantos e tantos e tantos casos, assim, que a gente acaba conhecendo, acompanhando, de mulheres, né? Quando eram pequenas, foram abusadas, foram tocadas, enfim. Então, muitas foram expostas a esse assunto de uma maneira que não é legal. E aí, constrói isso na sua juventude, vamos dizer assim, né? Quando você namora, quando você casa, noiva, casa. E às vezes, em cima
de uma forma muito ruim, né? E Ou, chega às dentro do vezes, casamento. até ia dizer, Lari, gente que é instruída na igreja sobre isso, mas não é especificamente uma versão feminina, assim, né? Eu digo isso até porque foi a minha experiência. Eu ouvi muito sobre isso na igreja, né? Na nossa igreja a gente tem um tema, uma vez por ano, que a gente fala disso, é instruído. Mas aqui no Pod Nosso a gente vai falar muito da perspectiva da mulher, porque eu acho que é bem diferente, né? Talvez os medos, os questionamentos, as dúvidas que possam surgir. Isso. Eu não lembro de outros lugares, assim, que fala sobre isso especificamente numa perspectiva cristã e com mulher. Então, já manda até esse episódio, né, para outras amigas que talvez, né, tenham curiosidade sobre esse assunto, noivas, casadas, porque acho que vai render um É papo isso. bem bom. Muito bom. E eu queria já entender como foi isso pra vocês, né? Essa questão da primeira exposição com o sexo, né? A relação sexual. Como que foi isso, assim? De alguma forma, foi saudável? Foi num tempo bom ou não? Cri. Não, assim, acho que a primeira vez, assim, que alguém conversou comigo foi minha mãe, né? Eu me lembro que tinha um livrinho, que eu acho até que é um livro bem clássico, assim, da literatura. Até posso perguntar e pesquisar qual que é. Mas é um livro que já é bem conhecido, que fala sobre sexualidade, e a minha mãe conversou comigo. Eu não lembro que idade eu tinha, mas eu creio que tenha sido em torno dos 8 anos. Eu imagino que tenha sido Nossa. mais ou menos aí. Caramba. É. Quanto que a Elisa tá? 7 vai fazer 8. Ah, então. Mas, assim, eu creio que tenha sido aí. Mas eu lembro que depois eu tive uma outra situação bem específica que eu acho legal trazer aqui, que a gente era de uma igreja batista e tínhamos as mensageiras do rei. Os meus pais se converteram, eu tinha essa idade, por isso que eu acho que era perto disso, sabe? E essas mensageiras do rei seriam uns pré-adolescentes aqui, seriam o New. Não, o Shift. Shift, mais específico aqui. O Shift é ali 9, 10, 12 anos. E aí eles fizeram na igreja um momento só as meninas. E aí conversaram com os pais, perguntando se poderiam conversar sobre o assunto. E conversaram com as meninas. E eu acho isso muito legal. Até, inclusive, esses tempos eu conversei com uma amiga que era dessa época. Falei, Mirelle, tu lembra quando lá na igreja? Como é que foi essa experiência pra ti? Porque pra mim foi legal, eu queria ouvir de uma outra criança, né? Porque eu achei muito legal eles trazerem o assunto de sexualidade na igreja, numa igreja que era tradicional. Não é uma igreja, sei lá, 30 anos atrás. Muito, né, moderno, Muito assim, né? isso. E foi muito legal. Eles falaram sobre a Bíblia, mostraram, assim, foi muito legal. Foi uma experiência bem show e que eu não vejo nem hoje em dia acontecer. Então eu creio que eu fui apresentada de uma forma saudável, assim, sabe? Pensando nesses dois momentos que foram bem específicos. Uhum. E você, Cal? Eu não vivi o contexto cristão, não vivi esse contexto de igreja, e meus pais não falavam muito comigo sobre isso, assim, era um assunto que não vinha à tona, não lembro, assim, de quando criança, pré-adolescente, ou até adolescente mesmo, sentar e ter uma conversa. Eu acho que talvez quando meus pais pensaram em sentar e falar comigo sobre isso, eu já tinha saído de casa por ter saído cedo e então, assim, e eu não tinha namorado até então talvez não sentiram nem, assim, a necessidade no sentido de estar se aproximando de algum perigo, vamos sentar e conversar. Então, eu ouvi muito dos amigos, eu ouvi de primo, era o que eu via, né, já era muito, já era meio explícita algumas cenas, assim, não, assim, de uma maneira tão grosseira, mas a gente via coisas na novela, então eu já entendia. Eu assistia muito a novela das 8, que era das 9, né, sempre assistia. Big Brother, essas coisas. Então, eu fui introduzida no mundo mesmo. Vendo, ouvindo as amizades que começaram a viver essa realidade que compartilhavam comigo. Deus até me guardou muito nesse aspecto mesmo, eu não sendo cristã. Mas eu recebi de informação de tudo que é lado, né? Daí, depois, tive muitos amigos homossexuais. Então, eu ouvia essas versões também. Então, eu não tive uma introdução, assim, cristã no assunto, né? Eu fui aprender sobre esse assunto mesmo de maneira cristã, de maneira, enfim, coerente, depois já mais velha, na igreja, ouvindo as pregações e indo atrás, pesquisando, entendendo, assim, mas foi bem largado, assim, não culpo, né? Não é por mal, mas não
teve um caminho, assim. É porque eu acho que é muito difícil para os pais. Quem tem filho sabe. Porque a gente não sabe muito como vai conduzir esse momento, se fala, se espera a criança perguntar. O ideal é a gente ter um relacionamento aberto com os nossos filhos, né? Que os nossos filhos tenham liberdade e responder as perguntas que eles fizerem. Esse é o mais ideal, né? Então, inclusive, tentar entender o porquê que a criança está perguntando aquilo, né? Porque às vezes a criança... essa minha amiga Mirelle conta uma história, não lembro se é dela ou se é da irmã dela, mas uma história que é lá da família dela. Que a criança chegou pra mãe e perguntou o que era orgasmo. Não, o que era... orgasmo, ela leu o organismo errado, e aí a mãe deu toda uma explicação, e era outra coisa que não tinha nada a ver. Não, mas é que tá escrito aqui. Não era, entendeu? Então, assim, às vezes a gente responde coisas que a criança não tá perguntando, entender o que a criança tá querendo perguntar. Mas é ela que vai dar o tom, né? Exatamente, mas assim, ter esse canal aberto, ter essa liberdade de falar. E eu acho que assim, na minha família, a gente sempre teve muita liberdade entre todos, assim, sabe? A gente bem livre, assim, então eu acho que isso nunca foi um problema, né? Mas mesmo quando os meus pais não eram cristãos, a gente sempre teve liberdade para falar. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente vai construindo na família, porque de fato os pais têm dúvidas, né? E às vezes, assim, até com amizades, discipuladoras, líderes, existe um constrangimento em falar sobre esse assunto, né? Porque é uma coisa íntima, né? É porque geralmente se fala de uma forma muito bagaceira. Vulgarizado, assim. Isso, então dificilmente eu mesmo tenho vontade de rir quando começa esses assuntos, assim. Eu não me sinto confortável de falar. É porque aqui a gente tá falando em uma perspectiva, mas ter que responder, sei lá, eu acho é ruim, né? Mas eu também, a minha experiência, por exemplo, também não foi, meus pais não tiveram isso, assim, pelo menos comigo, né? Não sei com meu irmão como foi, com a minha irmã, que são mais velhos, mas comigo foi ficando, e eu comecei a namorar muito cedo e já logo casei, então, assim, sei lá, também eu acho que não viram essa necessidade, assim. Que é muito diferente, por exemplo, como eu faço com, eu não, no caso, o Lipão faz com o Joshua, né? Já teve essa conversa, saiu pra conversar, porque foi como o pai dele fez com ele, assim. Então, é bem interessante, bem legal, assim, foi o resultado dessa conversa. Mas eu lembro que o que eu consumia, olha que nada a ver, mas eu ficava assim, ó, tipo, em livro de ciências, porque eu tinha muita curiosidade nisso. Então, em livro de ciência, depois tarde biologia, que uma página que tinha... Eu escondia para olhar direitinho em casa, para ver, ficar analisando. Era o máximo que eu tinha acesso, assim, né? Até um dia em específico que um parente meu, que eu fui na casa de um parente meu e eu precisava pegar um negócio no armário, um casal. E eu passando a mão assim, puxei uma revista. Aí que antigamente, né, a pornografia era revista. Era na revista, Hoje nem tem revista, Nossa, eu acho. Eu lembro que eu ia com meu pai no barbeiro, eu ficava esperando ele sentadinha, e era com umas revistas assim que... No barbeiro? Onde tu vai cortar o cabelo de homem, tem revistas assim, pra tu ficar sentada ali esperando. Hoje Anos em dia 90, né? Isso, Anos 90, e imagina se vai ter pornografia assim. Gente do céu, o que é isso? Eu falava, pai, tinha umas coisas estranhas. Ele, minha filha, não pega aquilo, não pega aquilo. Derek, sim, meu Deus. Derek. E eu puxei, e aí eu lembro que as primeiras páginas, mas também assim, já fechei, porque daí era um livro de ciência muito... Era muita ciência. Era muito aberto as coisas, né? Daí eu achei que tava demais. Mas eu lembro que foi a primeira vez que eu falei, olha como é dentro. Olha como que é as coisas, né? E... Ela olhou bem. Sim, uma coisa, né, bem aberta. Mas aquela assim. coisa de curiosidade De mesmo, curiosidade. Né? Aí, a partir dali, olha que interessante. A partir dali, eu brincava de Barbie, que eles faziam alguma coisa. Daí, eu juntava assim, ó. Olha a Barbie aí. A Barbie aí, ó. Então, eu tinha a Barbie e o Ken, eu juntava eles. Parado, eu não sabia o que fazer, né? Mas eu pensava, então é assim. Né? Então, mas eu fui tateando, assim, sozinha. E aí, eu lembro que daí, ó, até uma outra coisa que eu ia perguntar pra vocês, que quando eu casei, gente, de verdade, eu não sabia onde é que colocava. E eu já vi muitas mulheres falando isso, assim. Meu medo, inclusive eu tive uma conversa recente, não, faz uns 2 anos, com uma pessoa que eu não imaginava que tinha essa dúvida também. Uma pessoa super descolada, super à frente, vambora, ia casar, me chamou de canto e falou, eu tenho medo que eu não sei bem certinho
Onde que é? E eu tô com medo porque eu não sei se eu tenho que fazer alguma gravando coisa. isso mesmo. Não, é sério. Tem muita gente que tem dúvida nisso. Ó, Claro, depois a entendo, Cauane, ela vai lá pro Gustavo e diz assim: Gustavo, Corta os minutos corta tais. que até a tal. Cauane, ela é assim, gente. Ela manda o Gustavo cortar. Mas é sério. Mas por quê? Porque, de alguma forma, por exemplo, até ginecologista. Fui eu que fui sozinha. Porque eu imaginava, alguém Sim. vai precisar me mostrar, né? Alguém vai precisar me dizer como que é. Aí chega na ginecologista e falou, se você é virgem, você não pode. Eu não posso fazer exame de toque. E foi uma série de coisas, assim, que... Por quê? Porque realmente não foi uma coisa construída, né? E aí chega lá dentro, extremamente insegura. Porque, obviamente, no meu caso, né? Eu tinha uma situação que era o Lipão, que já tinha tido toda uma experiência, né? Já tinha tido várias pessoas. Então, assim... uma vida promíscua nesse sentido. Então, assim, eu pensava, meu... E tu te sentia, assim, que poderia haver uma comparação? Ah, sim, com certeza. Eu tinha muita... Eu pensava, será que eu tenho que dançar? Será que eu tenho que usar alguma coisa Fantasia. diferente? E eu pensava, será que eu tenho que assistir pra saber como que faz, tipo, bem feito? Fazer uma performance. Uma performance. Nossa, eu passei muita vergonha no começo. Porque ele falou, não precisa, né? Não precisa. Tá bem ruim. Nós vamos explorando a intimidade. Tu tentou fazer assim? Sim, claro, por causa da insegurança. Sim, que deu certo. tia. Eu queria Tiazinha acertar. era a- Máscara. Não, brincadeira. Máscara não. Máscara. Não. Troca o assunto de hoje, Gustavo. Ai, me até suei o sovaco agora. Cara, é uma linha muito Só o tênue, t-shirt. entendeu? É uma linha muito tênue da Não, a gente não exposição. tá esbagaçando, não. Eu tô falando que era muita insegurança. E tem muita gente que entra. Tá ruim, eu paro de falar. Tá perigoso. Estamos gravando. Não, Ai, deixa ai. eu continuar. É que Não, tem um mas, desfecho. mas olha, muita que gente é- tá se identificando. Tá. Vai Eu acho colocando bom, nos eu acho comentários se bom. você tá se identificando. que Acho tinha boa essa dúvida. humilhação, tem algum sentido. Mas, sim, existe uma insegurança, né? Sim. Então, no meu caso, eu casei, não tive contato, não tive ensino, não tive relação sexual antes e entrei no casamento dessa forma. Então, assim, era muita coisa pra provar, até chegar no momento de falar assim, não tem nada a ver. Ele Aham. casou comigo, Uhum. né? Com a minha história, da forma como eu sou. E, nossa, mas até lá foi muito difícil essa área pra Sim. mim, né? Enfim. Sim. Mas quando Não. vocês casaram, porque nesse caso, tu teve instrução, tu não teve, né? É, e eu assim, ó, eu não tive em casa, mas depois eu tive. Inclusive, você me instruiu, não tá lembrando? O buraco era pegar Fiz uma aula de biologia. Não, mas depois eu tive na igreja, né? Só que assim, ó, eu me identifico com isso que a Lari tá falando e vou acrescentar uma coisa diferente da minha experiência, que eu fui ter a minha primeira vez mais velho, eu tinha 25 anos, né? Quando eu casei e fui ter a primeira experiência mesmo nisso, assim, né? Então era muito, de certa forma, parece que mais constrangedor, porque quando tem ali os seus 15, 16 anos, talvez seja esperado tu tirar algumas dúvidas, assim como Uhum. essa, sabe? Mas, pô, 25 anos na cara, já morava sozinha há tanto tempo, já liderava, já discipulava, já fazia o escambau e, tipo, tinha dúvidas, assim, que eram muito, gente, pra quem que eu vou perguntar isso? Sim. Porque é uma dúvida muito, tipo, básica e só que eu não sei, sabe? Eu não sei. Então, eu me identifico e eu acho que, realmente, eu vejo até pelos aconselhamentos, a galera tem dúvida mesmo, assim, né? E não existem espaços, às vezes, de Uhum. segurança, acolhedores, assim, que tu não sente vergonha Quem de... vocês acham que seriam espaços, assim, que vocês poderiam... O que vocês indicariam, assim? Que tipo de pessoa procurar? Olha, só Tu. antes de responder isso, eu lembro de uma vez a Lari falou de ter ido na ginecologista, né? Eu lembro que eu fui uma vez com a minha mãe e eu já morava aqui em Joinville e tudo, mas eu ia de férias lá pra casa dos meus pais e lá eu fazia bateria de exame médico, ia tudo lá, porque Uhum. meu plano era de lá, né? E eu lembro que daí eu fui na ginecologista com a minha mãe junto, ela me fez perguntas, tudo mais, e ela perguntou, né, como que era a minha vida sexual. E daí eu falei, Inexistente. não tem, que eu, né, meus 17 anos ali, crente, não namorava, não tinha nem proximidade de querer fazer isso naquela época. E aí, daí ela falou assim, Daí eu falei, sim, não tem. Dela, eu vou pedir pra mamãe sair um pouquinho. Mentira. Uhum.
Vou pedir pra mamãe sair um pouquinho pra gente ficar mais à vontade, vou te Mentira! examinar. E a tua mãe? Levantou Minha mãe essa... saiu, porque ela falou, vou te examinar, não sei o quê, um papo mais, né, de menina com mulher, tal. Minha mãe saiu. Daí ela falou, fala pra mim, pode falar, a mãe não tá aqui. Eu achei interessante a abordagem dela, apesar de que ela não tava acreditando em mim, né? Tipo, uma guria feita, morava sozinha, tudo, mas ela não acreditou em mim e também... Enfim, minha família não é cristã, então ela sabia que a minha família não vivia esse contexto, não sabia da minha experiência. Sim, claro. Né? Mas achei interessante. Na hora eu achei, tipo, gente, ela não tá acreditando em mim, que absurdo, como assim? Mas hoje eu entendo, tá? Porque claro, hoje eu porque atendo... ela pensou que tu poderia estar constrangida com a tua mãe, que é muito hoje comum. eu sei como é, porque eu cuido de adolescente, atendo adolescente, eu também peço faria às a vezes mesma pra coisa. mãe se retirar. Muitas vezes. E quando a mãe sai? Vem tanta Daí a coisa, verdade vem. né? A verdade vem. Mas no meu caso, realmente não tinha. E daí ela, sei lá, se ela acreditou em mim, né? Mas daí eu compartilhei. Não, é isso mesmo, tal. Mas eu acho que as pessoas ideais, se você tiver uma família, né? Mãe, no caso das mulheres que, enfim, pode te instruir. Às vezes não necessariamente precisa ser cristã, assim, mas, sabe, você vê na tua mãe um mínimo de sabedoria, de noção, conversa. Eu acho que é um lugar muito seguro, né? Às vezes irmã mais velha, assim. Mas se você quer conversar, assim, e se sente mais segura, acha que vai ser melhor filtrado no ambiente cristão mesmo... Alguma irmã da tua igreja, você vai se sentir segura pra isso. Oremos, né? E se você não tem, seja você na vida de outras, né? As mulheres casadas aí, né? Prontas pra ouvir, acolhedoras, assim. Então, eu tive isso depois. Não sei se a Lari vai lembrar disso, mas logo ali, pertinho de eu casar. Eu lembro. Lembra? Eu lembro até de quem tava, mais ou menos. Eu lembro de uma pessoa que tava junto. Eu lembro de... Eram duas. Lembrou? P e G. Ah, então tá. Não. Não? JG. Gente, o que é isso? Ah, tá. JG, lembrou? O que era P? Do C. A P do C? A P do C. Não. Era JG. Gente, é a inicial das pessoas que estavam com a gente, só pra gente não expor, né? Sim. Mas é que assim, a Lari me É que a pegou... exposta aqui é tu, né? A A pessoa exposta não tem aqui nada sou eu. com isso. Não, mas elas se expuseram pra me ensinar. Não, tipo assim, no limite, né? Mas elas compartilharam a experiência delas. Foi assim, a Lari me falou, o que tu tem quarta-feira à noite? Ainda lembro que era uma quarta-feira à noite. O que tu tem? Eu falei, tenho, sei lá, atendimento, alguma coisa. Desmarca o que tu tiver que eu vou te levar num lugar. Pensei, comer, né? Vai levar, sei lá, fazer um lanche, alguma coisa assim, né? Meio despedida de solteira, eu tava naquele clima já pertinho de casar. Daí eu lembro que a gente foi lá na casa de uma amiga nossa, daí a Lari tinha organizado o rolê, era a G e a J, e a gente pediu uma pizza, acho que era, não lembro, uma janta, sei lá, elas falaram, olha, senta aqui e agora é um ambiente bem intimista, bem assim, pra tu sentir à vontade, pode perguntar, tá? Sobre vida sexual, o que tu tem de dúvida, pode falar, o que a gente puder a gente vai compartilhar, o que a gente sabe, né? Vai. E eu me senti super à vontade, que eu não tenho muito dificuldade, assim, de me constranger. Ainda mais com elas, que eu sabia que era um ambiente super seguro. Casadas, mais velhas. Exato. Todas, assim, casadas há bons anos. Mulheres de Deus, líderes na nossa igreja, assim. Pessoas que eu não me senti constrangida e eu fiz um monte de pergunta nada a ver. Você lembra que eu perguntava, elas rachavam de rir. Elas riam Bem muito. maduras, né? Elas riam Em vez de fazer a muito. plena, né? Porque, chorando de rir. Eram perguntas muito, tipo... Eu nem lembro agora exatamente, mas era coisas biológicas também que eu perguntei. Eu achei que tu ia dizer as perguntas. Falei, calma. Tipo, desde assim, de que... Sobre dor. Exato, desde anticoncepcional eu perguntei sobre o ambiente, depois da festa, sabe assim, da festa. Eu lembro de uma quando? pergunta só. Ah, meu Deus, cuidado que tu vai falar. Fala em sigla, igual falou os nomes. JGFH? O que eu perguntei? O que eu perguntei? Fala aí. Não, eu lembro que você perguntou assim, ó. Segura o mouse pra cortar, se precisar. Toma minha aguinha. Não, você perguntou assim, ó. Tá, mas e daí, tipo assim, chegamos no hotel, troquei minha roupa, daí eu faço o quê?
Eu vou? Espero, como que ele vai estar? O que eu vou... Eu lembro que perguntou, tipo, a cerimônia, então, chegando. Tipo, tem uma tia cerimônia. sei lá, perguntei a experiência chega delas rodando, também. Se chega... Larissa já sabe como é que foi. Se chega dançando. Não, tipo, não era tão... Pra quem tá no Spotify, Chicote, vem pro chicote. YouTube pra ver. Larissa faz sinais. Não, tipo assim, eu tinha muita vontade no namoro, né? Eu e o Geise, a gente lutou muito no namoro e no noivado, porque tinha muita vontade mesmo, assim, era uma luta. Tanto que, assim, eu sempre falo pras meninas que eu atendo, tem uma padaria lá em Floripa, a Big Pan, que eu não consigo nem passar na frente daquele lugar, porque é uma panificadora 24 horas, e a gente vivia naquele lugar pra não ficar sozinho, porque o Geise morava sozinho, então a gente não podia ficar na casa dele, então a gente ficava lá, ou lá no Centro Histórico de São José, e, tipo, daí ficava frio, a gente ia pra essa panificadora, e lá a gente fez lista de casamento, lá a gente organizava as coisas da igreja, lá a gente organizou as finanças, lá a gente organizou toda a vida. Eu não aguentava mais sair de lá, porque a gente não podia ficar sozinho, tinha muita vontade. Mas eu percebi, nas semanas ali que antecederam o meu casamento, parece que eu... Tipo assim, veio uma trava, assim, sabe? Então, no namoro, eu tinha muita vontade e a gente tinha que lutar. Mas ali antes eu fiquei tipo, meu Deus, e agora? Tipo, parece que uma dúvida, um certo nervoso, um certo medo. E também acho que acontece uma coisa, é uma carga de... No caso, a gente fez festa, né? Então, era uma carga de organização, de responsabilidade, de É um tensão, horror. de Tira o brilho um estresse, pouco, né? que rouba, vamos usar a palavra mesmo, o tesão, né? Rouba a vontade, rouba... essa parte, enfim, mais curtida, né, do Tanto que, assim, relacionamento. muitas pessoas passam mal na lua de mel. É muito normal. Eu fiquei muito doente. Eu fiquei muito dor no estômago, enjoada, dor de cabeça. Eu fiquei muito ruim Eu fiquei todo o péssima. tempo. Porque a gente, claro, tu fica muito nervosa, muito estressada e o corpo reage, né? É bem comum as pessoas. Então, se você for casar, não se E daí, assuste, quando se passa prepare. o casamento, quando passa a festa, dá uma baixa assim, né? A adrenalina e aí... daí o corpo sofre, né? Na janta já comecei a passar mal. E uma coisa muito importante também, sempre converso com as meninas, a gente cria idealizações, né, sobre essa primeira vez ou sobre uma vida sexual no casamento, tal. E realmente é maravilhoso, Deus criou o sexo para que nós tenhamos, enfim, prazer também, não só para procriar, né? Nós cremos dessa forma, é uma bênção, é maravilhoso, Deus viu que era bom. Mas as primeiras vezes não são tão idealizadas assim, né? E às vezes a gente vai com toda uma expectativa e acaba que é bem frustrante, porque você tá aprendendo. Eu e o Geise, a gente tava aprendendo. O Geise não teve muita vida lá no mundo, sabe? Então, assim, era um aprendizado e ao mesmo tempo é frustrante, porque às vezes não é na primeira tentativa que você consegue viver aquilo que você imaginou. E aí, às vezes, você, né, não tá bem de saúde, igual aconteceu também comigo na minha lua de mel. Eu fiquei muito mal, eu só, meu Deus, tossia, era chá lá no quarto do hotel, sabe? Assim, era uma coisa bem, tipo, não era nada disso que a gente imaginou, né? E eu lembro que um casal lá que a gente cuidava deu um grande BO lá e ficava ligando pro Geise, sabe? Assim, tipo... Não, inconveniente, tudo né? como não era pra ser. Mas assim, foi muito bom, mas eu sempre tenho essa conversa com as meninas, porque muitas vivem uma experiência frustrante por não se preparar que pode ser um pouco diferente daquilo que você imaginou que seria. Perfeito. E assim, uma outra coisa que também acontece, as pessoas atribuem, mas eu me guardei, então Deus vai abençoar e vai ser maravilhoso. E às vezes não é, as pessoas descobrem ali problemas que às vezes dor, às vezes tem outras coisas que envolvem ali trauma, enfim, né? Então a pessoa acho que também tem que entender, em cima disso que tu falou, que o sexo é uma construção, a vida sexual é uma construção, não é a tendência é que fique melhor com o tempo, né? E não ao contrário do que às vezes as pessoas, até que não creem em Deus, pensam dessa forma, né? Então, um super desempenho, mas não, a gente crê que vai ficando melhor, porque a gente vai se conhecendo mais, vai conhecendo como casal, né? Eu tinha uma amiga que dizia sempre assim, Lídia, como é que tu vai casar virgem? Porque tu tem que ver, é muito diferente, tem homem que é ruim, que não sei o quê, que não é bom, tu tem que experimentar pra saber se tu vai gostar. Ouvi muito isso. Porque as pessoas pensam dessa forma, né, numa performance, e não é assim que funciona quando a gente é cristão. A gente entende de uma outra forma, a gente entende que a gente vai construir algo junto, então pode ser que não seja bom, mas pode ficar.
Mas aí, assim, experimentar porque tá baseado num... Então, todo relacionamento, a pessoa é baseado no... A gente ouve muito disso, não sei, a Cal deve ter ouvido, né? Mas eu ouvi também. Genitálias. Tipo, como assim, né? E realmente, agora, óbvio, né? Nisso tem... Ao mesmo tempo, eu já vi também. Claro que isso não é o principal do casamento, a relação sexual. Mas ela é muito importante, né? Ela é muito importante. E você vê, por exemplo, pessoas que têm problemas nessa área e às vezes destrói o casamento. É o começo de um fim, né? Por causa de dor, por causa... Aí já não quer mais, né? Porque tá doendo, então já tentou, eu não quero mais. Ou procura ajuda e não dá certo. E nisso... vai perdendo, porque a relação sexual dentro do casamento, ela tem várias consequências. Além dela ser espiritual, né? Isso é... A Bíblia fala, por exemplo, né? É uma ordem, né? Ela é uma ordem, é raríssimos os casos que você precisa se abster disso, né? Se não for para oração, jejum, né? Por quê? Porque precisa, isso é uma proteção do casal, né? Blinda o casal. Ela gera várias coisas, como, por exemplo, o carinho. É muito diferente quando Muda você o passa clima. tempo sem e quando você tem isso mais regular, assim. O carinho, o clima da casa, a afinidade. Parece que a gente... Sabe aquela coisa assim, parece que eu ia falar um negócio, ele fala... Eu falei, meu Deus, mas eu tava pensando nisso. Então, são várias coisas que... Por quê? Porque cria essa intimidade, cria essa parceria, é um só. Então... Quando não tem, por algum motivo, isso pode levar ao início do fim. E a gente já acompanhou casais que tudo começou com isso. Né? Por causa de... Aí, por exemplo, tem doenças como vaginismo, que a gente já falou até em eventos nossos aqui. E que é uma doença real e que afeta... Gente, eu tava olhando, não sei, faz tempo já isso, mas eu não lembro. Mas é uma porcentagem enorme, tipo, a cada 3, cada 4. Era uma coisa, assim, muito grande. De mulheres que sofrem com doenças nessa área. Eu tenho uma amiga que casou, ela já tinha vida sexual, daí ela se converteu, se absteve, daí quando noiva casou, quando casou, gurias, ela sentiu uma dor terrível. E aí ela foi no ginecologista, não é nada. E ela começou com aquilo. Eu sei que ela foi se abstendo de ter relação no casamento. Foi. Quando chegou 7 meses, eles já estavam assim... com vários problemas na vida deles, vários. E aí eu me lembro que eu conversei com ela, falei, nós vamos... Desculpa, porque isso não é normal? Isso não, sentir dor não é normal? E ainda assim, ela já tinha uma vida sexual antes, ela não tinha nada, agora o que tu tem? Guria, eu fui atrás, a gente foi atrás de médico, fomos... E não, ela tinha uma ferida mesmo, só que não tinham visto em exame, foi uma falha do médico, entendeu? Mas tu vê, né, uma coisa que poderia, porque daí ela fez o tratamento, ela resolveu. Mas ela passou 7 meses sofrendo. O quanto a gente precisa ir atrás. Isso é muito importante. Não normalizar o não ter na vida de casado, né? Não se conformar com isso e procurar ajuda, assim. E eu vou dizer que muitos casos são psicológicos, né? Tem muitos casos que se resolve com fisioterapia pélvica e tal, mas o que eu mais vejo é fisioterapeuta pélvica encaminhando para psicólogo, porque aí, enfim, né, se a gente for analisar como tá a sociedade, a gente já consegue entender muita coisa, mas claro que tem as experiências particulares de cada um. É que essa é uma área que se reflete muitas coisas, né? Aparece muitas coisas mal resolvidas ali. Então, por exemplo, desde uma relação complicada com a mãe, o Winnicott vai falar muito sobre isso, a experiência ali da fase oral quando era bebê que não foi consolidada, que vai aparecer nisso. Tem muitas experiências que falam sobre a importância até da fase da amamentação, da maneira como se foi a questão afetiva ali com a mãe, bem na primeira infância ali, como isso vai refletir na vida sexual, a introdução nessa área, né? Muita gente foi introduzida já em pornografia, de uma maneira toda atravessada. Muita gente, né? Viveu situações de abuso. Assim, eu não sei dizer uma estatística exata mas agora Gente, atualizada. né? Mas, gente, eu vou falar bem a verdade. É difícil quem não passou por uma experiência assim. Tu sabe que a gente foi falar agora, semana passada, a gente falou sobre prevenção ao abuso no Kinder, né? Gente, assim, eu passei a semana
com os profs vindo falar comigo, gente. Foi uma coisa, assim, uma experiência bem forte. De chegar e dizer, chorando, assim, mandar. Inclusive, teve uma pessoa que foi a primeira vez servir no Kinder, e ela tinha sido abusada com 9 anos, ela disse que chegou em casa e só chorou, porque ela disse que veio muito, ela se sentiu dando uma oportunidade para as crianças que ela não teve, né? E depois teve uma outra também que tinha ido a primeira vez para servir, mesma coisa. Então, assim, várias pessoas, professores, homens, mulheres. E eu achei isso incrível, a quantidade de pessoas que vivenciou essa experiência e que viu nessa oportunidade, uma oportunidade de falar sobre o assunto, se sente até meio que fechando um ciclo, né, de poder tratar isso, de dar para a criança aquela oportunidade. Então, tem muitas pessoas que viveram isso e que nunca falaram, nunca contaram e passaram uma vida inteira. Isso vai refletir lá na frente muita coisa. E às vezes nem teve uma experiência negativa, mas no meio cristão a gente ouve muito sobre o lado pecaminoso da vida sexual, né? Às vezes é falado pouco sobre a beleza disso, o benefício disso, a bênção disso, e algumas igrejas até para colocar medo nos jovens, assim, sabe? Claro. Falam muito desse lado negativo, e eu lembro muito de uma menina que eu atendi, que ela... Primeiro, ela não queria casar, tinha todo um contexto que ela não queria casar, tal, e Deus foi fazendo, foi transformando, foi mudando os sonhos dela, tal, e ela conheceu um menino, tal. Hoje ela é casada, e ela fala, cara, Deus transformou mesmo minha vida, porque eu nem queria casar. E num atendimento perto do casamento dela, ela falou, olha, eu tenho muito medo dessa área, porque eu aprendi toda a minha vida que era errado, que era pecado, tive experiências péssimas com isso, e eu tenho medo de não me alegrar, de não curtir, ou de me culpar. Eu vejo isso como uma coisa muito pecaminosa ainda, né? E aí foi todo um trabalho, assim, de conversa com ela, de ressignificar o que é o sexo para o Senhor, de que ela vai estar adorando a Deus fazendo isso, né? Eu lembro que quando eu comecei a falar aquilo pra ela, né, de que é uma maneira de, no casamento, adorar a Deus, que Deus se alegra, que a presença de Deus está ali quando, né, você tá fazendo isso, não que necessariamente você precisa ficar falando aleluia, glória a Deus, ou botando louvor, eu acho que também tá exagerando um pouco. Claro, quem gosta, tudo bem, mas eu me distrairia, sabe? Eu ficaria, tá, agora eu não sei se eu falo com Jesus, eu falo com Deus, não é uma coisa assim, não é uma coisa assim robotizada, né? Mas é um sentimento para quem é cristão e tá naquele momento de estar no centro da vontade de Deus, é um sentimento de paz, né? De, cara, eu tô vivendo algo puro, santo, belo, prazeroso, pra glória de Deus. Que bom que eu tô aqui, né? Eu estou num lugar que faz parte da vontade de Deus. E quando eu fui explicando isso pra ela foi, nossa, eu nunca imaginei nessa perspectiva, porque pra mim é um assunto muito velado e constrangedor e perigoso, né? E precisa trocar esse chip mesmo, né? Ali no momento do noivado pro casamento, porque mudou o tempo, né? Mudou o que aquela pessoa significa pra você, e o significado da vida sexual tem que mudar também. Não mudar no sentido de que era uma coisa e virou outra, mas mudou a fase, né? Então, acho que tem muita gente que leva essa parte, assim, negativa e acaba que não curte, né? Não vê como Outra algo coisa bom. também é que quando a gente vai ficando, né, vai passando os anos, assim, do casamento, a gente acaba, de alguma forma... Às vezes é o estresse do dia a dia, às vezes é filho, às vezes é tantas outras coisas que tomam o nosso tempo, que é muito difícil a gente, às vezes, encontrar um lugar para ter uma vida sexual. Essa que é a verdade, né? Tempo, né? E a pessoa até, às vezes, tá com a cabeça no outro lugar. Então, assim, até se o casamento tá passando por isso, é necessário que o casal converse, porque isso gera outros problemas. Aí começa a briga, começa estresse, começa um monte de coisa a acontecer, que é resultado de não encontrar esse lugar da intimidade, né? Que é tão fundamental para que a aliança seja fortalecida. A aliança vai sendo renovada, né? Dentro da vida sexual. E até nessa construção, por exemplo, muito por causa dessa mentalidade, às vezes até deturpada sobre a relação sexual, acaba que começa a ter alguns mitos, né? De que precisa ter isso dentro do casamento de vocês, na área sexual, para que isso seja bom, né? Então, por exemplo, métricas como quantidade de vezes, né? Quantas pessoas se comparam, casais se comparam, porque conversam sobre isso, principalmente mulheres, né? Acaba conversando mais sobre isso. Ah, mas eu acho que gargantear, o homem garganteia também, né? Eu não sei, porque Sabe o que é gargantear?
Tipo, tentar arrancar informação? Não, assim, gargantear é ficar exagerando. A Naldo Bene, já viu? Né? Tá, Tipo tá, assim, tá. Nossa, que tantas susto. vezes, ou pra casa, assim, sabe? Eu acho que tem muito Não, sim. disso e as pessoas vão achando, a pessoa faz 10 vezes, meu Deus. não tava com isso Entendeu? na cabeça. Eu tava na cabeça uma outra conversa que eu tive com algumas meninas e elas estavam falando como que é. Praticamente todo dia. E elas falando sobre isso, assim, né? E aí eu falei isso que é mais, às vezes, com mulher por causa da minha experiência. Não sei como que é, mas homem também, que não é crente, também acho que acaba falando até mais sobre mulher Quer e tudo provar mais, né? que Quer faz provar, um monte, é garantir. né? Mas eu achei engraçado que eu fui falar pro Lipão, meu Deus, eu acho que a gente tá meio mal. Falei assim, né? O que aconteceu? Eu falei, não, que eu vim conversando com as gurias e tal. Ele falou, eu pensei que ele ia falar, não, a gente tá ótimo. Ele falou, o que vocês ficam falando sobre isso? Por que mulher fica falando disso, gente? Pelo amor de Deus, que vergonha. Ele é mais também retraidinho, assim, né? Mas eu só ouvindo, né? Eu não tava nem falando, porque eu também... Enfim, né? Acabo que... Sei lá, tem uma posição... Não dá pra ficar se expondo. Não vai ficar expondo o pastor, O pastor delas, da igreja. né? Não, e eu acho que nem por a tua posição. Eu acho que as mulheres têm que ter um pouco de cuidado Exatamente, com isso, tá? eu ia comentar Guardar os também. seus maridos, guardar... Isso é uma coisa íntima. O que é uma coisa íntima? É uma coisa íntima, né? Que é íntimo, não é exposta. Não. Acho que tem muita tava tolice saudável, das assim, mulheres. né? Eu conversei... Eu chamei as amigas dela de tola, mas não é isso. Não, até porque eu tô lá no meio, eu cortaria, né? Sim. Não, mas elas estavam compartilhando até sobre os traumas e como que isso acaba repercutindo no casamento. Estavam falando sobre isso. E o que eu Daí ia o falar? Lipão que tu falou pra ele, né? Acho que a gente tá meio mal. Daí ele falou. Não. Então, sobre comparação. E aí acaba entrando muitos mitos, né? Óbvio que eu e o Lipão, a gente já tem gente, pelo amor de Deus, né? 15 anos de casado. Então, assim, a gente sabe o que é bom pra nós, o que não é, o que faz bem, o que não faz. Até essas coisas são mais ignoradas. Mas eu fiquei pensando sobre isso com pessoas que recém-casaram ou que vão casar, que acabam escutando algumas coisas, como, por exemplo, a quantidade de vezes. E aí você vai pra pessoas que têm personalidades, rotina, Necessidades necessidades fisiológicas. que são completamente diferentes, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? Esse tanto de vezes por semana é certo. De outras formas é errado, né? Obviamente, existe aí os seus extremos, né? De muito e pouco, né? Que tem que ser analisado, mas por quê? Porque é gerado dentro dessas conversas, às vezes, ruins. Outro mito também, por exemplo, adicionar recursos para dentro da relação sexual. Como roupas, como brinquedos, como a pornografia. Produtos, acessórios, enfim. Que às vezes não tem nada a ver com a pessoa, não tem nada a ver com o casal, mas também existe esse mito pesado em cima, dizendo, se não tiver... É sem graça. É sem graça e é ruim. E aí você vai tendo pessoas, por exemplo, que entram nesse ritmo e assim, daqui a pouco precisa do quê? Precisa que tenha mais uma pessoa na relação. É verdade. Daqui a pouco não E é consegue muito fazer comum. sem a televisão com pornografia. E vai crescendo. Eu tô falando isso porque eu lembrei de um caso específico que, assim, chegou num lugar que ela me procurou porque ele já não tinha mais nenhuma satisfação se não fosse só ter a relação sexual normal. Né? E aonde isso vai parar? Então, às vezes, nessa busca de comparação, de agora tem que ser assim, agora essa performance e tudo mais, por causa da deturpação da relação sexual, vai para um lugar muito triste da relação e não é saudável. Que tu não curte mais o outro, tu curte as coisas, né? Um livro incrível da Bíblia é Cântico dos Cânticos, né? Sim. O Geise recente... É o padrão. Nossa, ele fez um estudo recente sobre isso. Por que eu não lembro as coisas que ele me disse? Porque ele tinha que fazer lá pro seminário um estudo mais pesadão. Eu vi que ele falou. E ele ficou encantado, assim, sabe? Com a profundidade. Pô, ele tinha me falado uma coisa tão interessante que agora eu não vou lembrar. Mas eu fiquei, meu Deus, eu quero estudar esse livro para conhecer melhor a profundidade até de sugestões, de conhecimento sobre esse assunto que a Bíblia traz através desse livro, né? E uma coisa que é muito comum é a gente não saber aproveitar um ao outro, se deliciar um no outro. A gente quer se deliciar nas coisas, né? Sim. No produto, Nos tal. recursos. E muito
da influência da pornografia destrói os casamentos, né? Sim. Então, às vezes, tem alguém que pode estar ouvindo e falando, não, mas lá em casa tá tranquilo, a gente tem uma vida sexual super ativa, rola sempre, é muito bom, mas como também, né? Uhum. Não vamos entrar aqui nos pormenores, mas se existem influências da pornografia, é bem perigoso porque vai abrir espaço para que isso seja desfrutado também sozinho, né? Uhum. E aí abre espaço para adultério, abre espaço para o pecado entrar nessa casa e vai que vai, né? Eu tava procurando aqui no celular, mas eu não encontrei. Pra confirmar se essa informação era certa, mas eu ouvi e eu tenho a impressão que foi a Anitta que falou. Não tenho certeza. Honey. Hã? Eu pensei que ela ia vir com uma referência. Cântico nos cânticos pra Anitta. Oh, Jesus. Não, mas é que me chamou muita atenção, só que eu não vou poder confirmar, porque agora eu não consegui encontrar aqui. Mas eu tinha a impressão que era ela, porque na hora me chamou a atenção, porque era uma pessoa super sexualizada, assim, né? Aparentemente super livre, né? Resolvida. Mas falando que ela não tinha prazer na penetração. E aquilo me chamou muito a atenção. Porque o que acontece? A pessoa, ela vai destravando coisas na vida dela, necessidades e pornografia e isso. Aquilo fica super, hiper, mega sexualizado, que depois não é tudo que ela tem prazer. Ela perde a sensibilidade, né? E isso, assim, acontece em vários níveis, assim. Até, inclusive, eu tenho um amigo que é muito querido, assim, tinha muita intimidade, e ele passou por uma luta porque ele era viciado em pornografia e ele não conseguia ter prazer na relação sexual. Ele quase acabou com o casamento dele. Exatamente. Porque vai adicionando recursos. ele e não dizia, consegue fazer. porque a pressão que a vagina faz não é o mesmo que a mão, então eu não consigo. Viciado em masturbação. Pra vocês terem uma noção do quanto isso afeta a vida das pessoas. E as pessoas não percebem o quanto essa hipersexualização tem uma consequência. Então, se você tem essa necessidade, né, de inserir isso no seu casamento, ou se luta com alguém que tem essa dificuldade, busque ajuda, porque isso vai minando o casamento, vai criando situações complicadas, assim, né? Sim, e muitas vezes até essa ânsia de chegar no ato de fazer coisas assim muito mirabolantes rouba a experiência de curtir coisas básicas de um relacionamento entre homem e mulher, que às vezes é pulado, mas que podem ser tão bons como, por exemplo, o próprio beijo, né? Tem até estudos que mostram isso, né? Que pessoas às vezes não atingem o orgasmo, não têm uma vida sexual prazerosa, porque nessa ânsia de, ir pro ato, por exemplo, pulam essas preliminares, o carinho, os elogios. Claro que cada um vai ter a sua particularidade, mas esses estudos falam muito sobre o beijo, que no namoro, né, os cristãos é o que tem, né, para desfrutar, né? Quem não faz namoro de corte, tal, que se beija, e que às vezes no casamento é pulado isso e deveria ser uma coisa que é mais curtida mesmo, né? Mais aproveitada. Como é que é aquela frase lá que a gente já falou num episódio sobre namoro, que a gente namora pra... Tá. Casa Conheça pra namorar. muito, namore pouco e case pra sempre. E case pra namorar, não é? Case pra sempre? essa Enfim, mais um desdobramento dessa frase é case pra namorar, né? Porque o casamento, ele é um eterno O namoro. namoro é cego e o amor é cego. Será? Não sei. O namoro é cego, o casamento Aliás, ao vê, contrário. No e o- namoro, abre bem o olho. E no casamento, não é sobre isso? Não lembro. Não tem acho nada a que ver não. isso aí, essa tua frase aí. É sobre É, namorar porque- muito no É casamento. que, isso eu sabe quero quando dizer. fala que o amor é cego? Uhum. Amor é cego no casamento. Mas no namoro tem que abrir bem o olho. Entendeu? Isso é a frase. Ai, eu mandei aqui pro Geise e falei, amor, o que foi que você falou mesmo aquilo sobre Cântico dos Cânticos esses dias sobre sexo pra eu falar aqui no Pod Nosso? Era muito legal. Daí, pô, não é isso. Deixa eu contar pra vocês, o Daniel foi pro Rio agora. Letícia, todas as mulheres chegam pra mim falando do Pod Nosso. Inclusive, eu estava no carro conversando com o pastor e elas falando atrás umas coisas que tu fala de mim lá no pod e eu não queria prestar atenção nelas e tava prestando atenção no pastor e tava ficando nervoso. O que vocês ficam falando da gente lá? Eu falei, isso porque vocês não Aliás, assistem. Eu vi Dá nisso. um comentário que eu achei muito legal. Mandei pra vocês, foi ignorada com sucesso lá no grupo, Nem vi sobre isso. fazer um episódio com os maridos. Eu vi também. Cara, eu achei muito legal.
Vamos fazer. Que legal, vai ser muito engraçado. Mas daí tem que fazer um marido de cada vez, né? Por quê? Não, a gente bota eles aqui Como assim o marido de cada vez? apertadinho. Hoje temos Larissa e seu marido. Porque se eu, como que eu vou arrumar? amiga. Vai ter que ser um na mesa. Então. Não, nem isso isso, é né? de Não, botamos o menos. sofá lá, ó. Tem aquele sofá lá, ó. A gente Largamos bota aqui, ó. isso é o de menos. A gente tem arruma. vários Amanda, móveis aqui na voltando de nossa. férias, tu tem uma missão. Entendi. Ei, muito legal, eu achei, tá? Pra gente falar. Porque, Sim. olha, Quem quer? vai ter louvor, vai ter teologia, louvor. vai ter humor com gente. Não, ó, nós vamos ter que fazer o seguinte. Comenta aí, coloca nos comentários quem está aprovando Cauane e suas ideias. Que a Cauane agora é a gestora de ideias do Pod Nosso. Cara, Se você o Jason quer- tá tentando me explicar aqui o que era que ele falou. Eu tô falando uma coisa aqui. Se você quer maridos aqui, vote Entendi. sim. Vote nos comentários aí. Querem os maridos aqui? Vai ser a revanche deles. Quando bater 1000, bata, mas tem que bater, né? Isso, a gente não quer fazer, né? A gente não quer fazer. Gente, é isso. Ah, tá. Pronto. Achei. Muito bom. Aqui. Muito Geise bom. me mandou. Qual capítulo o Geise manda aqui, amado? Mas, ó, é um momento que o amado, ele chega em casa, ele chega tarde do trabalho, meio que dá pra entender. Capítulo 5? Deixa eu perguntar aqui. Porque eu vi na Bíblia. Mas tá na Bíblia, galera. Mas, ó, olha só que interessante. O amado chega à tarde e aí a amada diz pra ele assim, ó. Ah, já lavei os pés, já tirei a túnica, terei que me lavar de novo. Eu achei muito interessante. O que eu quero... Entendendo? A preguiça da mulher de ter relação sexual. Olha só o que a Bíblia retrata. Gente, pode valorizar. Calma, eu quero explicar. Mas depois do capítulo 5, deixando a porta... Ah, tá. É assim, ó. O amado chega em casa à tarde. Ei, a gente vou tentar trazer um pouco de conhecimento pra esse Pod Nosso. Podia ter só se preparado um pouquinho mais. Não, calma. Tá É que quando tu quiser, tu vem sabendo que tu... Não, é que... Não tem problema, Por favor, tu pode se prepara trazer uma melhor. Pode teologia. consultar, trazer. Não, eu entendi, porque eu achei tão incrível. Porque, ó, vê se não é comum nos aconselhamentos de vocês as Vamos mulheres terem muita preguiça, às vezes... No aconselhamento dela, não. Hã? Não As minhas amigas Eu ando têm. bem animada ultimamente. Aconselhamento é as minhas Ah, não, amigas dos sabe os amigos? Tem uma pastores. amiga. Amiga da minha amiga. Agora a gente fala, num aconselhamento. Aconselhamento, claro. Ah, enfim. Mas, ó, aí bota a vai lá. culpa nas irmãs da igreja, né? Não. Não, mas agora eu quero dizer realmente. Mas é muito comum das mulheres ter preguiça. Eu sou muito disso, do marido querer demais e a mulher não tá afim, tá cansada, não sei o que, os filhos, não sei o que, a rotina, não sei o que lá. E aí, olha só. O amado chega tarde do trabalho e ela fala isso. Ah, já lavei os pés, já tirei a túnica, terei que me lavar de novo. Então, assim, o amado tava trabalhando, chega tarde, ela já tá pronta pra dormir, assim, limpinha e tudo mais. E ele vai pra ter, né, namorar com ela e ela rejeita, né, porque a preguiça de vou ter que me lavar de novo, vou ter que... essa coisa toda. E aí, ainda no capítulo 5, ela vê o amado deixando a porta. Então, ele sai, meio que ele desiste. E aí, ela vai atrás do amado e eles se encontram e ele tá lá esperando da mesma forma. E aí, os dois têm relação. Isso já no capítulo 7 e 8. Então, no capítulo 5 tem um desencontro e lá no capítulo 7 ela devolve a altura ao amor, né? E aí ele fala que não somente isso, eles desfrutam de coisas novas, frutos secos e frescos que eu preparei. Então ela aprende a lição de vencer a preguiça, né? De mesmo que já tomou banho, já trocou as vestes e tudo mais, não deixar esse amado ir, mas quando ele chega, mesmo que tarde, mesmo cansada, se entregar, se dedicar e não somente viver uma manutenção nessa vida sexual, mas descobrir novas coisas uns dos outros. Mais uma vez, sem a influência da pornografia, mas, sabe assim, quando vai ficando o vinho melhor pro final e vai crescendo, igual a Lê comentou antes, né? No desfrute disso, no prazer disso. Eu já ouvi de vários casais casados há muitos anos, não sei se vocês podem dizer isso, mas no meu pequeno tempo de casada, eu posso dizer isso, que vai ficando realmente cada vez melhor, né? Vai se aprimorando, vai conhecendo novas formas de fazer a mesma coisa, né? Mas precisa muitas vezes de um passo da mulher, né? De não ceder à preguiça, não ceder ao egoísmo, não ceder
as suas emoções quando não quer, porque é aquela coisa igual da vida devocional. Quanto mais faz, mais quer fazer, né? Mais descobre o prazer nisso. Trouxe base bíblica e tudo. Obrigada, vou dar uma aqui. Amor, obrigada. Falei aqui no pod. Foi uma bênção. Obrigadão. Te amo. Ai, terminamos então com cantares. Que isso, hein, Brasil? Muito teólogos. Teologia. Teologia é o então, nosso olha forte. só. Aquela que não para de... Não, é Meu, Caone. rapidão. Vai. Ela fala no final que tá disposta a arriscar algo novo entre os dois, mas sem deixar o que dá certo de lado. Então, olha só, a mulher que tava com preguiça Arriscar se jogou. Descobrir novas formas de fazer o mesmo. Puxa, Depois eles confiram se tá na Bíblia mesmo ou se o Geise que inventou. eu acho que não tem nada disso. Tem sim, Letícia! Não, eu confio muito Foi dar uma nele. cantada teológica. Não, ele tava estudando. Não era não era um contexto que a gente tava namorando, era um contexto que ele tava estudando. Vou até pesquisar aqui se é isso mesmo. Verifiquem aí, pessoal, antes de arriscar algo novo. Aqui, ó. Antes de vocês saírem. Tá aqui, tá na Bíblia, Dá uma Olha olhada só, aí. olha só. Entrei em meu jardim, Cânticos dos Cânticos 5. Minha amiga e minha noiva. Recolhi mirra com minhas especiarias, comi meu favo com mel, bebi meu vinho com leite. Comam e bebam, amado e amado. Sim, bebam de seu amor quanto puderem. A amada diz: eu dormia, mas meu coração estava desperto. Quando ouvi meu amado bater a porta e chamar, abra a porta pra mim, minha amiga, minha querida, minha pomba, minha perfeita. Minha cabeça está molhada de orvalho e meu cabelo úmido do sereno da noite. Eu respondi: já tirei a túnica, vou ter de me vestir de novo? Já lavei os pés, vou ter de sujá-los? Meu amado tentou destrancar a porta e meu coração se agitou. Levantei-me de um salto para abrir a porta ao meu amor. Minhas mãos destilavam. Abri para o meu amado, meu coração quase parou de tristeza. Procurei por ele, mas não encontrei. Chamei por ele, mas ele não respondeu. Olha só, é bem como Geise disse. Depois, olha, dela vai, se entrega. Meu amado é moreno e fascinante. Ele se destaca no meio da multidão. Sua cabeça é como ouro puro, seu cabelo ondulado, preto como cor. Cara, que top! Que top! Uma aula de sexologia. Muito bom, hein? Falei que tem que Eu não trazer vi os nada de maridos. arriscar algo novo. Você Calma. É no capítulo 7 e 8. Ah, não, mas acho que era melhor as pessoas, cada um lê em casa, né? Tem a sua interpretação. Olha, É um livro muito bom, muito sério. nossa, muito top. Mas é que aqui... Olha, eles começaram a fazer em lugares diferentes. Eu sou de meu amado, ele me deseja. Venha, meu amor, vamos aos campos, passar a noite entre as flores silvestres. Já fizeram nos campos? Eu ia botar o Geise dos matos aqui atrás. Duvido muito que vocês tenham feito no meio das flores silvestres. A Bíblia é inspiradora na vida sexual. Adoro a Bíblia. É isso, né, pessoal? Aí a gente já ficou aí com as referências. Ó, os melhores Meu, ela frutos não estão à para. nossa porta. Delícias novas e antigas que guardei pra você, meu amado. Capítulo Mas 7. arriscar coisa nova? Essa aí, delícias novas. E antigas que guardei pra você, meu amado. Tá. Cara, Eu a não Bíblia sei é como demais. terminar agora, né, pessoal? Namorar. Mas é isso, né? Espero que vocês, assim, tenha feito sentido pra vocês. Me sigam pra mais reflexões. Mas boa, Cal, obrigada. Vamos trazer os maridos, que daí eles explicam Eu melhor. acho que a gente dá uma distância um pouco agora. Vamos depular alguns temas. Aí eles vêm num contexto melhor. Ai, Que esse assunto não deixa tão fresco. Que aí, né? A memória da galera já passou Já um pouco, passou, né? Não vou já. ficar imaginando jeito, experimentando coisas novas, No mato da igreja. arriscando. Ousado. perdoa, Senhor, elas estão rindo da tua palavra. Não, Não. não. Nós Se a gente estamos tivesse rindo da lendo em tua casa, interpretação. com, né? Ai, Agora gente, não tá dando condição. aqui ficou Fica a ótimo. dica pra devocional entre casais. Muito bom. Dava pra fazer um devocional só de cantares. Tu pode vender isso aí, Larissa. Eu posso fazer. Não, quem vai vender sou eu. E vocês vão comprar, que agora eu vou me Devocional de especializar. casais. Agora eu vou estudar. Vamos especializar.
Ai, meu Deus. Ai, Não, gente, mas não tá- a gente tá rindo, mas parece Tem que a gente uma tá... hora que a gente precisa terminar, a gente perdeu esse time. Não, mas é muito bom. Sim, Esse eu é sou maravilhoso. o texto é muito bom. Cauane. Inclusive, a gente já fez um A mesh, né? pregadora que é incompetente. Não, a gente fez... Foi algum eu acho tema, que a gente fez algum- sobre Deus e a gente, porque também dá pra interpretar dessa forma, a relação de Deus com Mas a gente. foi em Cantares, né? Uhum. Não, o que eu quero dizer é que é um livro muito rico. É. Né? Em detalhes, enfim, em significados. É muito legal. Mas aqui ficou engraçado. Ficou. Mas A é bomba. isso. Deus abençoe a América. Amei. Eu tô chorando. Namorem bastante por aí, Quem é casado. quem é casado. Vamos arriscar coisa nova. Segundo o conselho. Às vezes Deus segundo... tá falando com alguém, né? Com É. o nosso público. É isso aí. Uma Muito bom, lingerie gente. nova, né? Hã? Uma lingerie nova. Claro. Sei lá. O que aconteceu? Ô, gente, é isso Acabou, aí. acabou. Tem Acabou, hora é sobre que- isso. Acabou, tem hora que precisa acabar. É isso. Deus abençoe vocês e até o próximo Pode Nós.